Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Mari e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito atual, que é a vacinação contra o coronavírus. A vacinação, ela tá marcada, né, por enquanto, para o dia 15, é isso mesmo, dia 15 de fevereiro, caso não aconteça nenhum imprevisto, né, lembrando que isso pode mudar, é bom a gente ir acompanhando as notícias. Nós tentamos fazer uma chamada ao vivo através do Facebook para a gente conseguir conversar. Porém, muitas pessoas não conseguiram se conectar, a gente não conseguiu passar todas as informações. Então a gente resolveu fazer um vídeo, né? A Josi fez um vídeo explicando como foi na sexta-feira e agora eu tô vindo aqui para falar um pouquinho, aprofundar mais nessas questões das vacinas. Eu quero ressaltar que se vocês ficarem com alguma dúvida, algo que eu não falei no vídeo, vocês podem entrar em contato comigo, perguntar. O que eu não souber, eu vou procurar saber em fontes seguras, com médicos, em sites confiáveis, tá? Lembrando que a gente não pode confiar em tudo que a gente escuta por aí, a gente não pode confiar em todas as mensagens de WhatsApp que a gente vê e muito menos em qualquer notícia que as pessoas mandam, enviam para nós, tá? A gente tem que procurar fontes confiáveis. Todo esse material, ó, eu tô aqui com um materialzinho para falar com vocês. Esse material eu tirei do site oficial do Butantan, tá? E de sites confiáveis para poder passar para vocês. O Instituto Butantan, para quem não sabe, é o principal produtor de imunobiológicos do Brasil. O que é o produtor de imunobiológicos? São eles que produzem as vacinas. Todas essas vacinas que a gente toma quando é criança para prevenir muitas doenças, eles que fabricam. Então, eles são experientes no que eles fazem. É uma vacina confiável, a vacina procedente do Butantan. Então, tem muitos boatos de que a vacina não vai funcionar, a porcentagem é baixa, enfim, nós vamos esclarecer tudo isso, ok? O que o Butantan faz? Ele desenvolve estudos, pesquisas e até capacitação para estudantes de biologia, ele dá cursos, produz a vacina, fazem pesquisas com os venenos de animais para fazer, por exemplo, se você leva uma picada de cobra, o antídoto é feito justamente com o veneno desativado, né, inativo. E assim também é com a vacina do coronavírus. Muitas pessoas estão com medo porque acham que vão aplicar o vírus. E de certa forma mas é um vírus inativo. Esse vírus ele não está ativo, esse vírus que está na vacina. É um vírus inativo. E aí, quando aplicado no nosso corpo, como ele não tem força para se reproduzir, para nos deixar doentes, o nosso corpo combate esse vírus que já está inativo, criando anticorpos. Isso previne que quando nós entramos em contato, né, com a doença, que essa doença evolua no nosso corpo, porque aí nós já vamos ter criado os anticorpos, tá? O Instituto Butantan tem 120 anos, ou seja, são 120 anos de experiência. Não é um instituto que nasceu ano passado, porque muitas pessoas não conheciam. Eu mesma já tinha ouvido falar, mas não tinha conhecimento aprofundado do que era o instituto, o que eles faziam. Então, às vezes a gente surge muitas dúvidas por conta de não saber, né? Uma informação que a gente não sabe, a gente tem dúvida, a gente fica com medo mesmo. Isso é normal. Mas agora que vocês sabem, não tem mais desculpa. Então, 120 anos de experiência eles já têm. Agora eu vou falar algumas dúvidas assim que a maioria da população teve, são dúvidas da internet, que muitas pessoas perguntaram no site da prefeitura, no site do Butantan para retirar dúvidas. Muitas pessoas falaram a respeito desses assuntos que eu vou abordar com vocês. Os testes, né? Começando pelos testes. Para estudo clínico com a vacina do Butantan, eles começaram em julho do ano passado, em 7 estados, incluindo o Distrito Federal. O estudo foi realizado com
13.060 voluntários, todos profissionais da saúde e expostos diariamente ao Covid-19. Metade do grupo recebeu placebo, que não é a vacina, é só para testar a eficácia de quem tomou a vacina, para comparar, né? E a outra metade tomou a vacina mesmo. Desde o início do estudo, 252 pessoas foram infectadas, desses que estavam trabalhando. Desses 13.060, 252 foram infectados. 167 do grupo placebo e 87 dos que tomaram a vacina. Vamos lá. Então, desses 13.000, apenas 252 pessoas foram infectadas. Já é uma taxa baixa. Desses 252, 167 foi do grupo que não tomou a vacina. Do grupo que tomou a vacina, apenas 87 pessoas contraíram a doença. É importante destacar que entre os vacinados não houve nenhum caso grave, nem moderado, foram todos casos leves, por conta do que eu expliquei, porque o vírus está inativo no corpo e eles já tinham anticorpos. Então, eles contraíram leve, tiveram sintomas leves dessas pessoas que foram testadas. Lembrando que as pessoas eram todos profissionais da saúde expostos diariamente ao vírus. Não eram pessoas comuns como eu, que trabalham num ambiente onde não tem exposição diária, né? Eles estavam expostos diariamente ao vírus. Os resultados dos testes. No estudo da terceira fase, mostraram que nos casos graves e moderados, a eficácia é de 100%. O que é isso? De todas as pessoas que pegaram e tiveram casos graves mais avançados, nenhuma morreu, nenhuma veio a óbito. Então, foi a eficácia de 100% contra óbito. Para os casos leves, 78%. E nos muitos leves, 50%. Isso significa que temos 50,38% menos chance de contrair a doença. E se a gente contrair a doença, há 78% de chance da gente não precisar de qualquer atendimento médico, ou seja, vai ser sintoma leve. 78% é uma porcentagem alta, tá bom, gente? E 100% de certeza de que a enfermidade não vai se agravar, tá? Então, você tem, a partir do momento que você toma a vacina, as 2 doses, 50% de chance de não pegar. Aí, se você pegar, você tem 78% de chance de não desenvolver sintomas que precisem ir para o hospital, são sintomas leves. E se a doença evoluir um pouquinho e tiver alguns sintomas mais graves, você tem 100% de certeza de que você não vai vir a óbito por conta da doença. E aí a gente escuta pessoas falando, mas então se é só 50% de chance de eu não pegar, então eu nem vou tomar, 50% é muito baixo. Não, gente, não é apenas 50% de chance de você não contrair a doença. Além desses 50% a menos, você ainda tem 78% de chance de não precisar de atendimento médico e 100% de certeza de que você não vai falecer se você contrair essa doença. Entende a importância? Então, assim, a gente tem que interpretar corretamente essa notícia. Essa é já muito utilizada entre as populações do Butantan. A tecnologia do vírus inativado funciona da seguinte forma: o vírus inativado. O vírus é cultivado e multiplicado numa cultura de células e depois inativado por meio de calor ou produto químico. Ou seja, o corpo que recebe a vacina com o vírus já inativo começa a gerar os anticorpos necessários no combate da doença. E aí, quando você é exposto, você tem menos chance de contrair, menos chance de agravar se você contrair e chance zero de você falecer. Outras dúvidas. Por que a eficácia muda de uma vacina para outra, né? Tudo isso que nós estamos falando é da Coronavac, que é a feita pelo Butantan. A eficácia de cada estudo muda dependendo do ensaio clínico conduzido, os critérios podem ser diferentes de país para país, cada país tem a sua tecnologia.
Por que a eficácia da Coronavac é menor? O estudo traçou um estudo diferenciado ao selecionar somente profissionais da saúde e que atuam diretamente na linha de frente. Todas aquelas 13 mil pessoas que foram vacinadas são pessoas que trabalharam em hospitais, elas estavam ali diariamente. E nos outros países, as vacinas foram testadas em pessoas comuns. Então, parece que a Coronavac tem uma eficiência menor, mas não. É que a Coronavac foi testada com pessoas que estavam com contato com o vírus. As outras vacinas foram testadas também com essas pessoas, mas também foram testadas em pessoas que não tinham contato com o vírus. Então, a chance da pessoa contrair era menor. Consequentemente, mais pessoas contraíram a doença com a Coronavac do que com outras vacinas. Entenderam? A nossa vacina ter apresentado uma eficácia de 50% não quer dizer que não seja boa, pelo contrário. A eficácia de 50% da Coronavac está dentro do recomendado, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, e pela Anvisa. E quando comparada a outras vacinas, como a gripe, por exemplo, a eficácia é ainda maior. Qual que é a principal vantagem da Coronavac? Ela, comparada a outras vacinas, é a logística de armazenamento e distribuição, porque a temperatura de conservação exigida é entre 2 e 8 graus Celsius, que é a média dos freezers que tem disponível no Brasil, né, nos postos de saúde. Então, ela é mais fácil para ser armazenada. Quais os efeitos adversos da vacina? Os efeitos mais comuns apresentados após a vacina foram dor no local da aplicação, né? Porque você vai tomar vacina através de uma aplicação com uma agulha, dor de cabeça após a primeira dose, e também não foram registrados efeitos adversos graves de interesse especial relacionado à vacinação. Então, a maioria que tomou a vacina sentiu dor de cabeça na primeira dose, depois da segunda dose, mais nada. Quem pode tomar a vacina e quantas doses são necessárias? Inicialmente, o programa de imunização terá como alvo profissionais da saúde e pessoas com mais de 60 anos. Aqui em Bauru, a gente começou a vacinação com os profissionais da saúde e com indígenas. E agora, no dia 15, como eu falei no início, vão começar a vacinação dos idosos. Isso se não ocorrer nenhum imprevisto. Lembrando, tá? A gente tem que acompanhar as notícias para ver se essa data não muda. Aí depois serão vacinados os demais grupos. E aí as crianças e as grávidas não entram nos primeiros testes. Mas a participação em breve dos estudos do Butantan. Então vão ter participação das grávidas e das crianças no estudo mais para frente. Por enquanto, esses dois grupos não serão vacinados. A segunda dose é aplicada no intervalo de 14 a 28 dias, em relação à primeira. Então, você vai tomar a primeira dose, vai aguardar de 14 a 28 dias, tomar a segunda dose, para ter essa eficácia completa. Qual o cenário atual da produção da Coronavac? São Paulo já conta com 10,8 milhões de doses, quantidade capaz de garantir estoque para o início da vacinação, após a aprovação do uso emergencial pela Anvisa. Para produzir a primeira vacina brasileira, o Butantan conta com uma fábrica que funcionará com quase 400 técnicos, 24 horas por dia. O Butantan intensificou a produção das vacinas, né? Até porque é emergencial, a gente precisa de uma produção maior para alcançar o número de pessoas que vão tomar a vacina. Agora, a gente vai falar sobre algo muito interessante, que são as notícias falsas e as notícias verdadeiras. Os boatos que a gente vê por aí nas redes sociais, tá? Então, saíram alguns boatos, eu vi algumas notícias no WhatsApp, eu vi coisas no Facebook. E aí, lá no próprio site do Butantan, as notícias mais polêmicas, as que foram mais faladas pela população, eles descreveram lá, discorreram sobre essas notícias, explicando para nós o que era fake, né, o que era mentira e o que era fato, verdade. Então eu imprimi aqui, ó, fake e fato. E aí vou falar para vocês as mais polêmicas para vocês saberem. Para vocês, se caso vocês ouvirem alguém falando,
vocês terem a notícia verdadeira e não sair acreditando em qualquer coisa que vocês assistem por aí. Diretor do Instituto Butantan e prefeito de São Paulo são parentes. Essa notícia é falsa. Circula nas redes sociais uma publicação afirmando que o Dimas Covas, que é diretor do Butantan, e o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, são irmãos. Essa notícia é falsa. Essa informação, Dimas Covas e Bruno Covas é só uma coincidência. Apesar de ter o mesmo sobrenome, eles não possuem qualquer grau de parentesco, certo? Então, se vocês ouvirem falando que os políticos estão tomando a vacina primeiro, porque eles são irmãos, porque... Mentira, gente. Só boato. O site Vacina Já do governo não é golpe. Ele existe, essa notícia é verdadeira. Foi divulgado um site, vacinajá.sp.gov.br. É um site verdadeiro do governo para um pré-cadastro da vacinação. Eu vou encaminhar o link para vocês aqui embaixo, tá? Então, esse link que eu vou mandar aqui embaixo é o link do pré-cadastro. Esse site é verdadeiro. Pessoas estavam falando que era mentira, que era um site falso para recolher informações das pessoas. E não, é um site verdadeiro, pode confiar. Qualquer pessoa pode fazer o pré-cadastro para vacinação. Eu já fiz o meu, o pessoal aqui no sítio já fez também, tá? Podem fazer o pré-cadastro. Pede ajuda aí para algum parente, para um filho e pode fazer. É verdadeira essa informação. Os políticos estão recebendo a Coronavac antes da população. O que vocês acham? Essa informação é falsa, gente. Não, eles não estão tomando a vacina antes. Políticos e seus familiares serão vacinados seguindo as mesmas regras da população. Ninguém será privilegiado. A venda da Coronavac por qualquer meio que não seja o SUS é proibida. É proibida. E a filha de um ex-prefeito do Paraná apareceu nas redes sociais com um frasco. Foi por isso que surgiu esse boato, porque ela apareceu nas redes sociais com um frasco da Coronavac. E aí viram, o pessoal não lê a notícia, não procura saber se é verdade e já sai publicando, sai compartilhando, sem antes pesquisar. E o frasco estava vazio, era apenas uma amostra, E aí saíram falando que ela tinha sido vacinada, que a família foi vacinada porque eles eram políticos. E não, a família dos políticos vão seguir os mesmos padrões que nós. É proibido a vacinação sem ser supervisionada pelo Butantan. A vacina pode matar. Esse é um boato claro, gente, típico. Você não vai morrer se você tomar a vacina. Muito pelo contrário, a vacina salva. Ela usa o vírus inativado, como a gente já falou. É uma tecnologia muito conhecida pelo Butantan, já utilizada em outras vacinas que a gente conhece e não causa nenhum efeito grave e adverso, não prejudica a saúde da população. Então, se vocês ouvirem por aí que alguém morreu porque tomou vacina, mentira, gente. Não, a vacina é segura. A China não utilizará a Coronavac. Essa notícia também é falsa. Em novembro, a China concedeu autorização especial para que a Coronavac seja aplicada na população de alto risco. Caso dos médicos e profissionais da saúde, porque eles são de alto risco, eles estão ali convivendo com a doença todos os dias. Mais de 700 mil chineses foram vacinados com a Coronavac em caráter emergencial até dezembro de 2020, isso na fase de teste. A vacina do Butantan é brasileira. Isso é verdade, a vacina ela é 100% brasileira. Ela está sendo feita em parceria com a empresa chinesa Sinovac, mas é uma vacina brasileira porque prevê o uso de tecnologia local. A tecnologia usada para fazer a Coronavac é brasileira, gente. Apesar de ter o auxílio de outros países, continua sendo brasileira, tá? Os brasileiros serão cobaias da vacina. Ouvi muita gente falando que a gente era os primeiros a ser vacinados,
e nós íamos ser cobaias do teste. Não, gente, muito pelo contrário, muitas pessoas foram testadas, inclusive em outros países, tá? Vou ler aqui Todas as vacinas desenvolvidas pelo Instituto obedecem rigorosos critérios técnicos até que sejam disponibilizados para a população. A Coronavac já comprovou sua segurança e resposta imune nas fases 1 e 2 e agora na fase 3 de teste, com 13 mil voluntários. Outros países já aprovaram seu uso emergencial, como a Turquia, a Indonésia, e milhões de pessoas serão vacinadas. A vacina do Butantan está entre as mais seguras do mundo, segundo a revista científica Lancet. Essa revista científica é uma revista médica famosa entre os médicos, de procedência confiável, e ela foi classificada uma das vacinas mais seguras. Então não precisa ter medo, mais uma vez. Existe uma fábrica só para a vacina do Covid-19? Sim. O Butantan está ampliando sua capacidade de produção com uma nova fábrica, totalmente financiada com recurso privado. O objetivo é produzir 100 milhões de doses por ano da vacina contra Covid-19. Vale ressaltar que já temos capacidade de produzir a vacina na mesma linha de produção da vacina contra a influenza, que é a H1N1. Lembram dessa pandemia também que houve, né? Da epidemia da H1N1? É a mesma procedência da vacina, a mesma eficácia. A técnica para ambas é a mesma. E é um processo que o Butantan domina há muitos anos. Outra notícia falsa. Vacina com insumos chineses não são seguras. Isso é fake, gente, é mentira. Os chineses, eles têm muita experiência na produção de vacinas. Inclusive, é importante saber que a vacina de Oxford também utiliza insumos farmacêuticos vindos da China, tá? Os testes com a vacina do Butantan comprovam que ela não causa nenhum efeito adverso grave nem prejudica a saúde da população. Então, esse negócio de que a vacina da China é falsa, mentira, gente, a vacina também é completamente segura. Outro fato. Outros países estão testando a vacina do Butantan e da China. Sim, como eu havia dito já alguns minutos antes, a Indonésia e a Turquia também foram países escolhidos para testar a vacina em caráter emergencial. E a China também, porque tinha uma grande população com um nível de incidência muito alto da doença também nesses países. Então, eles já foram vacinados, tá? Uma notícia falsa que eu vi também correr na internet, gente, essa. Enxaguantes bucais evitam Covid-19. Isso não tem base científica, não tem nenhum dado científico. Isso é fake, gente. Tem gente falando que tem estudo, eu vi post no Facebook falando para o pessoal usar enxaguante bucal. Enxaguante bucal é muito bom sim, mas não para isso, tá? Contra coronavírus, o enxaguante bucal não é eficiente. Outro fato importante, o Brasil já usa medicamentos produzidos pela China, tá? Então, não é a primeira vez que nós vamos estar consumindo um produto feito pela China. O Brasil, cerca de 35% dos medicamentos usados e aprovados no Brasil possuem matéria-prima chinesa ou algum componente de origem chinesa, tá? Quem já teve Covid-19 não precisará receber a vacina. Isso é fake, gente. Se você já teve Covid, você vai precisar ser vacinado como qualquer outra pessoa. Você pode contrair o vírus novamente, tá? Então, isso é fake. Quem pegou, pode pegar de novo. Então, quando chegar o período de vacinação, mesmo que você já tenha contraído, vai se vacinar, certo? O Peru suspendeu testes com a Coronavac por problemas neurológicos em um voluntário. Isso é fake, isso é mentira. Não houve nenhum problema neurológico em nenhum voluntário por conta da Coronavac. Essa notícia é falsa. Eu vi uma notícia também, um post no Facebook,
e no Instagram também sobre essa notícia. Essa foi bem polêmica, não sei se alguém ouviu falar, que no Peru alguém tinha tido problema neurológico por conta da vacina. A Coronavac não está sendo testada no Peru, gente. Não foi a Coronavac. Olha só como as notícias falsas correm e chegam para nós, tá? A Coronavac nem chegou no Peru, nem foi testada lá. Não foi um dos países escolhidos. Então, se aconteceu algo, se algum voluntário sofreu alguma coisa, foi com algum outro tipo de vacina que nós não temos conhecimento, tá bom? A Sinovac foi expulsa da China. Mentira, gente. A Sinovac não foi expulsa da China e continua como faz há anos, fornecendo vacinas para o governo chinês. Em dezembro, uma equipe da Anvisa visitou a fábrica Sinovac da China e concedeu à empresa certificação de boas práticas. A Sinovac está dentro dos padrões, está aprovada pela Organização Mundial da Saúde, então não foi expulso da China, isso também é boato, tá? E finalizamos então os boatos. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma outra notícia correndo por aí, vocês estão com dúvida, não sabem se é verdade, não sabem quem acreditar, mandem para nós, tá? Pra gente poder sanar as dúvidas de vocês. Gente, esse vídeo ficou um pouquinho longo, eu peço desculpas, mas é que era um assunto que a gente precisava tratar e tinha muita dúvida que houve por aí, tinha muitas informações falsas correndo na internet, e isso precisava ser esclarecido, para vocês não ficarem com medo de tomar vacina, para vocês conscientizarem os familiares de vocês. Muitas vezes os filhos veem notícias falsas na internet, não procuram saber se é verdade, e aí proíbem os pais idosos de tomarem a vacina, sendo que vai fazer bem para a saúde. Então, conscientizem os filhos de vocês, os netos, incentivem eles a buscarem sites confiáveis, tá bom? Então, espero que vocês tenham sanados as dúvidas de vocês e que esse vídeo tenha sido produtivo para vocês saberem o que realmente é verdade e o que não é, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Qualquer dúvida, me chamem, tá? Fiquem com Deus.